Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Nós estamos estudando os conflitos da vida, a culpa humana e a graça de Deus. Hoje nós estamos vendo o efeito da culpa e a influência na vida. Foi onde nós paramos ontem. Nós íamos ver a influência da culpa na vida do homem. O que faz com que o homem possa tomar algumas decisões certas, erradas, ou muitas das vezes tentar se eximir da culpa e se esconder. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, o efeito da culpa e a influência na vida, são os pensamentos defensivos. Ou seja, ele sabe que errou, ele sabe que é culpado, mas ele quer se esconder ou quer eximir-se da culpa e ele começa a ter pensamentos e julgamentos autodefensivos. Ou seja, tentando explicar algo, tentando corrigir algo, mas explica, mas não justifica. Então nós vamos ver isso quando Adão e Eva pecaram e Deus veio falar com Adão e Eva. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, todos os dois sabiam que estavam errados. Ao invés de chegar e falar: Senhor, nós erramos, desobedecemos a tua palavra e comemos do fruto. Não, um começou a se eximir da culpa, jogando a culpa no outro. Não, Senhor, a culpa não é minha, a culpa é da mulher. Ah, Senhor, a culpa não é minha, a culpa foi da serpente. Então, nós fazemos muitas das vezes isso. Tentamos fugir da culpa, jogando a culpa no outro. E tentando explicar algo que nós estamos errados. Se erramos, temos que chegar e falar: eu errei, a culpa é minha e eu estou aqui para sofrer as consequências da culpa. E Adão e Eva tentaram se explicar e sofreram as consequências, e essas consequências caem sobre nós, porque nós também erramos. A segunda coisa que o efeito da culpa e a influência na vida é as reações de autocondenação. Ou seja, agora tenho da consciência da culpa, do erro, e eu começo a me condenar, tentando corrigir o erro em mim de uma maneira que vai trazer mais sofrimento. E nós podemos notar isso, né? Na história de Caim e Abel. Caim matou Abel e ficou quieto, ficou tranquilo. E Deus começa a falar com Caim. Então Caim responde ao Senhor. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Ou seja, ele se autocondenou. Ele disse: olha, a culpa foi grande, eu sei que eu errei, fiz algo tão grave. Mas hoje eu me afasto do Senhor, eu vou fugir, vou me esconder. E ainda por cima, tenho certeza que quando eu encontrar alguém, esse alguém vai me matar. Então ele se autocondena. E Deus coloca uma marca na sua testa para mostrar que quem matasse Caim sofreria 7 vezes mais o castigo que Caim sofreria. Então, muitas das vezes nós temos as mesmas reações. Nós nos autocondenamos. E nós não procuramos resolver o problema. Ele não chegou diante de Deus: Senhor, eu matei meu irmão. Eu sei que eu estou errado, né? Que eu sofro as consequências. Não, pelo contrário. Ele fala assim: não, eu errei mesmo e eu vou fugir, eu vou me esconder do Senhor e alguém vai aplicar a justiça. Então ele se autocondena e nós também, muitas das vezes, nos autocondenamos, mas não procuramos corrigir ou buscar o perdão. Terceiro efeito da culpa e da influência na vida humana: reações físicas. Salmo 32, verso 3 e 4.
Davi havia pecado e Davi tenta se esconder ou viver a sua vida como se nada tivesse acontecido. E ele compartilha conosco o que aconteceu com a sua vida. Davi, ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A culpa dele era tão pesada, estava tão grande sobre ele por causa do seu pecado, que ele se sentiu como se a mão de Deus estava pesando sobre ele. E ele gemia de dor, de sofrimento por causa das reações físicas do seu comportamento de tentar esconder o seu pecado. Então ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Reações que nós temos quando nós tentamos esconder. Aí chega a ansiedade, chega o medo, a culpa, as desconfianças. Será que alguém está sabendo? Né? E agora, né? O que eu vou fazer? Cheio de dúvidas, cheio de temores. Então são reações que nós sofremos, tentando nos esconder dos nossos erros e da nossa culpa. Quarto, dor moral. Em Atos capítulo 22, verso 19 e 20, é algo maravilhoso. Por quê? Paulo, ele está contando a sua história, do que aconteceu com a vida dele, do antes e depois de encontrar a Cristo Jesus. Antes de encontrar a Cristo, ele perseguia aqueles que serviam a Cristo. Mandava matar, mandava apedrejar, mandava prender. E agora ele se encontra com Cristo e Cristo mudou a sua vida. Em determinado momento, dele contando o seu testemunho, ele mostra a dor do seu sofrimento, a dor moral que ele sentia, porque ele perseguia os servos de Cristo. E ele diz desta forma: eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, a tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Olha a dor que ele sentia, o pesar que ele sentia por aquilo que ele fez de errado. Mas aqui ele vai continuando a história e ele fala: Cristo mudou a minha vida. Cristo transformou a vida. Cristo me perdoou. Cristo me justificou de todos os erros que eu havia cometido. Então, nos 3 primeiros você vê, eles não tentaram resolver o problema buscando perdão. Paulo, todavia, ele recebe o perdão que veio direto de Cristo. E ele se torna de um perseguidor para ser perseguido por causa do nome de Cristo. A dor moral, mas ele compartilha esta dor que ele sentia pelos erros que ele havia cometido no seu passado. E por último, queridos, os efeitos da culpa e da influência na vida: arrependimento e perdão. Em 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Jesus, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E quando nós fazemos coisas erradas, nós temos que buscar o arrependimento. E o arrependimento leva-nos a confessar os nossos erros e a buscar o perdão. Foi isso que aconteceu com Davi no Salmo de número 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando nós nos arrependemos e confessamos e pedimos perdão, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se voltarmos no verso 7 aqui, de 1 João 1,7, no finalzinho do versículo ele fala: o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Naquela cruz Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que os efeitos da culpa influenciam na vida do ser humano, através de pensamentos defensivos, através de reações de autocondenação, através de reações físicas, através de dor moral, psicológica, e nos leva, que é o perfeito, né? Nos levar ao arrependimento e à busca do perdão. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te sustentar dia após dia. Nós vamos orar e pedir perdão pelos nossos pecados e falar: Senhor, trate em nossa vida, trate com o nosso coração. Senhor, meu Deus, graças te damos, ó Pai. Somos pecadores miseráveis que carecemos do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça, do teu perdão, ó Pai. Assim como Davi e muitos outros, ó Pai, nós somos pecadores e precisamos do perdão, precisamos da cura, precisamos da restauração, precisamos ter vida eterna. Trate isso nas nossas vidas hoje e sempre e para todos sempre, ó Pai. Perdão, Senhor. Perdão, ó Pai. Tem misericórdia, tenha graça, ministra graça sobre nós. É o que nós precisamos dia após dia. Abençoe, Senhor Deus, cada ouvinte, e que possam ser tocados pela tua palavra e ser livres, ó Pai, da culpa e do pecado, por meio do perdão, do arrependimento e do perdão que vem do Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.